Olá, está no ar mais um episódio do programa Anamnese, o programa que aqui do sindicato traz as pessoas que fazem história da medicina para a saúde e que também contribuem muito para a sociedade. Hoje tenho um extremo orgulho de estar aqui com o nosso médico e deputado, Dr. Osmar Terra, que é um indivíduo que trabalha há décadas na saúde pública e tem uma história na política do nosso estado, sempre em defesa da medicina e sempre em defesa da saúde. Ele é formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1973 e dedicou a sua vida à saúde coletiva e à proteção das populações mais vulneráveis, especialmente na infância, que tem um assunto importante para o Dr. Osmar Terra nos contar. Ele foi o primeiro prefeito do Brasil a implantar o programa de saúde da família, que foi histórico, sem dúvida alguma, e atuou também como secretário de saúde no Rio Grande do Sul em 2 gestões e enfrentou algumas crises sanitárias que deu muita experiência, certamente, desde a dengue, febre amarela, o H1N1, foi ministro de Estado e hoje está, por causa disso, no seu 7º mandato como deputado federal pelo MDB. Muito obrigado pela presença, doutor Terra. Fico extremamente orgulhoso em poder estar dividindo essa mesa e lhe ter como um deputado nosso aqui, meu pessoal, lá na Câmara dos Deputados. Eu que agradeço, doutor Marcelo Matias, a gentileza, né, dessa oportunidade de entrevista aqui. Quero dizer que eu lhe respeito muito, assim, estou honrado por ser o meu presidente do sindicato, né? Eu acho que faz toda a diferença, sempre que tu teve na presidência do sindicato, já teve antes, né? Agora de novo, certamente faz toda a diferença para a categoria médica, né? Eu já fui, há muito tempo atrás, diretor aqui do sindicato, eu sei a qualidade que foi a tua gestão, né? E a qualidade que certamente tu está imprimindo agora nessa gestão, em defesa dos profissionais que são extremamente relevantes no todo o processo de saúde, né? Inclusive de saúde pública. E eu acho que eu fui, quando prefeito, implantei a equipe de saúde as equipes, as primeiras, né? Saúde da família, eu me preocupei muito em valorizar os profissionais. Eu criei uma carreira para os profissionais. Foi o primeiro lugar do Brasil a ter uma carreira para a equipe toda, né? Não era só para um... Porque em Niterói tinha também uma fundação, mas trabalhava mais a questão do médico, né? E eu criei para toda a equipe, né? E nós tivemos aí um resultado muito, muito positivo com isso, mas valorizando do ponto de vista, inclusive, salarial, né? O profissional, né? Tem que ter, né? Esse respeito, né? É uma profissão que exige muito tempo de estudo, né? Muito tempo de prática para ter resultado e bota a vida das pessoas na mão do profissional, né? Então, é o profissional que tem mais saber sobre o assunto, né, da vida, né, das doenças, da saúde, da promoção de saúde. Então, é um profissional que tem que ter o respeito devido da sociedade, o sindicato ajuda muito nisso aí. Então, eu estou muito contente de estar aqui contigo. E o que fez o jovem Osmar Terra a fazer medicina? Tem muitas carreiras que poderiam ter se aberto naquele momento da juventude. O que te trouxe para esse lado? Eu acho que tem 2 coisas, né? Primeiro tem a pressão familiar, que acha a medicina uma profissão muito relevante e tal. A minha avó sempre dizia para mim, tu vai ser médico, tu vai ser médico. Interessante. Isso pesa na vida da gente, né? Mas eu não era isso. Na verdade, eu acho que foi uma visão humanista do mundo, né? Eu acho que a profissão do médico é a profissão que lida direto com a humanidade, né? Com o sofrimento humano, com a alegria, com a tristeza, né? E eu pensava, e depois no exercício da profissão eu tive isso, né? A visão de que eu podia ajudar a modificar o curso de uma vida, né? Para melhor, né? Então isso para mim é uma sensação de grandeza assim, que não tem preço, né? Então foi isso aí que me colocou na medicina. E eu tive sorte de passar logo no vestibular, na primeira vez que eu tentei, na federal. Eu passei nas 2, na federal e na estadual lá do Rio. Aí escolhi a federal, que achava que era mais livre, assim, mais aberta. Ciências médicas lá do estado era muito, assim, quadrada, assim, militarizada, vamos dizer assim, tudo. Tinha, assim, um conceito de... Todo mundo tinha que andar de uniforme, todo mundo tinha que andar não sei o que. Na faculdade. Uniforme de médico, sim, né? Claro. Branco e tal, mas todo mundo na faculdade. Então, assim, por causa dessas coisinhas, não era nada relevante também, né? Mas eu
Eu preferia a federal, que era mais aberta, assim, mais livre. E me formei lá, eu tenho orgulho também de toda essa história aí e de hoje o que eu consegui fazer de lá para cá também, né? Tanto na prática médica quanto na saúde pública. Tu fizeste a faculdade num momento que havia uma turbulência política, foi no meio da ditadura, que teve alguma influência isso, da época estudantil e tal, em ter se interessado para a política? Porque em algum momento a política brilhou no meio do teu trajeto. Eu tive uma experiência de movimento estudantil, né? Que era impossível não ter, né? Quem tinha coração, né? Na época, né? Era impossível não se envolver no movimento estudantil. A questão da liberdade, né? Uma série de coisas que tocavam na gente. Mas foi isso, em algum momento, me mobilizou. Depois eu entrei na profissão, trabalhei 11 anos como médico, né? Sem me envolver diretamente na política, a não ser política sindical, né? Eu entrei na política sindical em 82, 83, ali, né? E já tinha quase 10 anos de formado. Tempo do Flávio de Agosto. O Flávio de Agosto era o presidente do sindicato aqui. Um indivíduo histórico aqui no sindicato. Tempo do Flávio. E até cheguei, em determinado momento, a ser convidado para ser o candidato por unanimidade para a presidência do sindicato. Opa! Em 86. Mas nesse momento eu recebi um convite também, até porque o meu pessoal, meus colegas de faculdade da época, tinham assumido o comando do INAMPS nacional, né, lá no Rio de Janeiro. Ainda era no Rio, depois foi para Brasília. E aí eles também me convidaram para assumir o INAMPS aqui para implantar o SUS, né, para começar a implantação do SUS, coordenar a implantação do SUS. E aí eu fiquei dividido, né, e resolvi, naquele momento, achei que era mais relevante do ponto de vista de trabalho, deixar um legado de mudança, porque era muito ruim tu ver as pessoas sem atendimento, né? Não ter direito ao atendimento. Isso foi no período pré-1990, pré-legislação ainda, antes da Constituição. Foi 86. E como é que era? Qual era a visão de um médico que está na gestão do INAMPS, num período que ainda tinha os institutos, não era o Sistema Único de Saúde, e tinha essa questão de um monte de gente não ter acesso? Como é que foi? O que isso te trouxe de aprendizado para hoje? Primeiro foi antes, né? Que eu me incomodava muito atender uma pessoa e depois ela não poder comprar o remédio, ela não poder internar no hospital, né? Quando internava no porão do hospital, ficava recebendo o que sobrava de amostra grátis dos médicos. As pessoas são... A humanidade é uma só, né? As pessoas têm o mesmo tipo de sofrimento, o mesmo tipo de dor, de doença, né? E tem que ter o direito a esse atendimento. Isso sempre me tocou muito. Eu cheguei a fazer trabalho voluntário nos bairros lá, independente de política, muito antes de eu entrar na carreira política, assim. Eu fazia atendimento voluntário junto com outros colegas, Nelson Dutra, outros colegas lá de Santa Rosa, né? Que iam para as vilas lá ajudar também. A gente montou um grupo e começou a atender o pessoal nas vilas voluntariamente, porque eles não tinha posto de saúde. O posto de saúde que tinha lá eram uns casinhas ridículas. Você entrava, o paciente e o acompanhante, não podia entrar mais ninguém, ficava lotado. Né? Eram coisas simbólicas. Né? Não tinham... Isso me incomodava muito como médico, né? Não poder resolver o problema do doente. Né? Os que tinham dinheiro, a gente resolvia. Né? Os que tinham algum tipo de seguro, a gente resolvia, mas a maioria não tinha, né? O agricultor tinha que vender a última junta de boi para ser atendido, né? E ele passava a vida inteira guardando dinheiro, né? Trabalhando dia de sol a sol. Quando chegava na velhice, que as doenças começam a aumentar de frequência, né? Ele gastava tudo que ele tinha guardado, né? Então era uma tragédia humana, né? E com o INAMPS, com a implantação do SUS, foi a maneira que se teve de dar uma resposta a isso, garantindo como direito. É claro que uma coisa é a lei te garantir o direito, outra coisa é acontecer, né? Aí é uma novela enorme, isso dá para escrever um livro ainda. Como é que a gente foi costurando, né, as alianças e tal para fazer funcionar o SUS. Né? E aí foi o momento também, logo depois eu fui candidato a prefeito lá em Santa Rosa, me elegi. E aí me vi na obrigação de mostrar que funcionava, né? Por isso que a gente criou as primeiras equipes de saúde da família, cobriu toda a população no atendimento, né? E tivemos um bom resultado, né? Porque
as equipes eram de carreira, eram contratadas e tinham metas e resultados para atingir. Então, eu tinha que atender, pelo menos, resolver 80% dos problemas sem encaminhar, nem para profissional, nem para especialista, nem para hospital. Porque é o que um clínico faz, né, Marcelo? Um bom clínico resolve 80% dos problemas, 20% ele vai buscar apoio, né? Hoje nós estamos resolvendo, acho que não resolve nem 40% nos postos de saúde, né? Porque não tem essa coisa da carreira, do compromisso, da meta, né? E só para ter uma ideia da importância disso, nos primeiros 2 anos da implantação das equipes de saúde da família em Santa Rosa, nós reduzimos em 40% a internação hospitalar. Eu acredito. 40%, né? Inclusive o hospital que eu trabalhava, tinha 2 hospitais, o hospital que eu trabalhava quebrou, né? Porque falta de doente. Porque eles ganhavam pela doença, né? Esse é o dilema que nós temos, né? Uma parte e é necessário que tenha o médico que trabalha com a doença, né? Mas diminuir o número de doentes é muito importante também, é decisivo, eu acho, né? E acho que aí é o sistema que está funcionando mal. Hoje está funcionando muito mal isso aí, né? E aí é um outro assunto para a gente tratar depois, que é a questão da carreira do SUS, que tem que ter a carreira da atenção básica do SUS, né? Sabe que quando eu acompanhei o surgimento disso, e o senhor não vai se lembrar, porque marcou a mim e certamente não lhe marcou. Uma vez eu fui pelo sindicato, num período muito antes de eu ser presidente aqui, eu fui num evento, se não me engano, era na PUC, e eu fui dar uma aula sobre remuneração, sistema de saúde, alguma coisa assim, eu fui dar uma aula pelo sindicato. Sempre gostei de dar aula, não era professor ainda, mas sempre gostei de dar aula. E aí eu citei o exemplo de Santa Rosa, porque era um local onde a gente tinha uma carreira, tinha um salário e por isso tinha resultados, né? Uhum. E aí o senhor estava na mesa ou ia dar uma aula, isso aqui foi feito no meu governo. Estava tu e o Gabardo, se não me engano, foi uma coisa... O Gabardo foi meu secretário de saúde. Isso, foi uma coisa inesquecível para mim, porque quando eu preparei a aula, não sabia que vocês estariam lá. E eu citei exatamente o exemplo de Santa Rosa. E tem uma questão importante, assim, que eu descubro aqui no sindicato quais são os lugares melhores e piores pela quantidade de queixas que eu recebo. E eu recebo muito... Olha, Santa Rosa é uma cidade relativamente fora do radar, porque acontece muito pouca coisa em Santa Rosa. Então, ou nós estamos precisando de uma interlocução melhor na cidade, ou realmente é uma das cidades que tem a melhor qualidade de atendimento à saúde no estado do Rio Grande do Sul. Porque é uma cidade que ela fica fora do radar grande parte do tempo. E acho que isso se deve, sem dúvida alguma, àquilo que foi feito lá atrás, ou seja, fazer um bom planejamento em saúde, atenção básica e saúde pública dá resultado, é isso? Dá resultado. Santa Rosa tem uma outra questão interessante, que há uns 20 e tantos anos atrás, um grupo de empresários assumiu a parte hospitalar lá voluntariamente, né? Que eles queriam, que o hospital estava quebrado, tá? Eu ajudei como secretário de saúde, né? Então as coisas, a gente conseguiu um recurso maior e eles conseguiram criar uma estrutura hospitalar exemplar. Eu acho que Santa Rosa certamente está entre os... Se tiver 4, 5 hospitais bons no interior de Santa Rosa, está entre eles. O hospital agora vai começar a ser cirurgia cardíaca, tem tratamento do câncer com radioterapia, tem alta complexidade inteira, né? Somando isso com essa atenção básica bem desenvolvida, né? Então tem um impacto maior, né? Tem na saúde, certamente tem um impacto maior na saúde. Então eu acho que política é deixar legado, né? Não é botar dinheiro no bolso, como alguns vigaristas fazem, né? Sabe que é bem interessante isso, porque uma vez eu fui em Livramento e um promotor disse uma frase que eu nunca mais me esqueci. Que quando uma coisa é feita para dar errado e ela dá errado, ela deu certo. É incrível essa frase, porque é muito verdadeiro isso. Sempre interesses de dar errado, porque isso justifica emergências, justifica determinadas contratações que não seriam feitas sem a crise e tal. Ao oposto, ali em Santa Rosa, me dá a impressão de ser o oposto disso, ou seja, faz certo para dar certo e acaba dando certo também. Ou seja, é incrível o resultado e é sempre importante quando a comunidade participa. A gente vê isso, o sistema Santas Casas no estado do Rio Grande do Sul, ele está à beira da falência. E ele não está à beira da falência de graça. Nós temos uma capacidade de tabelas do SUS, de manter os hospitais que sejam privados, mesmo filantrópicos, próximo a zero. E é uma crise que nós temos sem medida. A gente tem, inclusive, criamos o devedômetro aqui, que são hospitais que não pagam.
e pelo menos uma boa parcela deles que tem dificuldade em pagar é porque ele está quebrado. Tem alguma solução para isso em termos de governo federal, governo estadual ou próprios governos municipais, que eu acho que tem mais dificuldade, porque eles, em geral, investem mais do que o piso constitucional? Eu acho que tem que melhorar a tabela, né? Eu acho que tem que melhorar o valor que é pago aos hospitais. Mas os hospitais têm que ter uma boa gestão também e tem que ter o sistema de atenção básica funcionando para prevenir. Aquilo que eu falei, se a gente resolver 80% dos problemas sem precisar encaminhar, nós vamos ter um impacto enorme. Vai diminuir a pressão em pronto-socorro, a fila dos especialistas, a fila das internações hospitalares. Tu mexe em tudo. A base, o fundamento de todo o sistema é uma questão sistêmica. Eu vejo agora o presidente da República, por exemplo, querendo criar mais especialidades. O que é o mais especialidade? Até tu formar um especialista, terminou a gestão dele em Brasília. Ou então vamos formar especialista em 1 mês, 2 meses, que qualidade vai ter esse profissional, né? Especialidade tu tem que aprofundar, tem que ser uma coisa... Hoje, com as novas tecnologias, tem que estar todo dia se aperfeiçoando, né? Então, como clínico também tem. Então, eu vejo assim, eles fazem errado, quer dizer, não cuidam da atenção. Nós temos 54 mil equipes de saúde da família no Brasil hoje, né? E nós temos acho que mais da metade dessas equipes estão terceirizadas, quarteirizadas, pejotizadas. Então, não tem compromisso com o resultado, entendeu? Vão lá cumprir um horário e vão embora, entendeu? E não é culpa do médico, nem da enfermeira, nem do profissional. É o sistema que não estimula, né? O sistema tem que ter uma recompensa, inclusive. Uma das coisas que a gente está pensando nessa carreira da atenção básica, Marcelo, é colocar, no final do ano, um prêmio em dinheiro para a equipe que tiver os melhores resultados, quer dizer, que atingirem as metas, que reduzirem mais a mortalidade infantil, que reduzirem o número de diabéticos sem tratamento, que reduzir o número de hipertensos sem tratamento, naquele universo que eles estão trabalhando. Eles têm que ganhar um prêmio. Isso estimula, né? Eu acho que tentar... Porque aí tu não pode tratar todo mundo igual se o sujeito não está trabalhando, ou não se dedica, ou não resolve os problemas, e o outro se mata trabalhando, né? Esse tem que ter uma recompensa, né? E é natural, é na natureza humana isso, né? Isso é uma das coisas porque o capitalismo funciona e o socialismo não funciona. Obviamente. E eu vou lhe perguntar, dentro da sua proposta, o contrato com médicos de família e comunidade seria feito pelo governo municipal, estadual ou federal? Como é que seria o programa? Qual é a ideia do projeto? A ideia é ser uma carreira federal. Essa é a ideia. Porque mas a saúde tem os 3 níveis, é municipalizado e tal. Eu acho que tudo bem, mas aí o concurso é feito pelo governo federal. O pagamento é feito em parte pelo governo federal, em parte pelo governo do estado, em parte pelo município. Mas são funcionários vinculados estruturalmente ao governo federal. E eles são cedidos aos municípios, né? Como foi no início do SUS. No início do SUS, os médicos do INAMPS, que eram federais, os médicos do estado e tal, todos foram cedidos aos municípios. E o município é que faz a gestão, eles têm que obedecer à gestão municipal. Então, porque isso alivia o custo dos prefeitos. Porque o problema é que o governo federal fica com 61% de toda a arrecadação no Brasil. Tudo que se arrecada em Porto Alegre, em Santa Rosa, em Gravataí, tudo que se arrecada vai 61% para o governo federal, fica lá, vai 20 e poucos por cento para o governo estadual e fica 17% no município, né? Hoje estão sobrecarregando os municípios. O município é obrigado a contratar o médico, é obrigado e são valores altos, porque como não tem carreira, não tem garantia, né, no final da carreira, porque a gente quer colocar um fundo de aposentadoria junto, né? Porque hoje não existe mais aquele negócio da aposentadoria com salário integral. Então, o fundo de aposentadoria junto, para que os profissionais possam trabalhar sabendo que eles vão ter um recurso depois que eles pararem, né? Então, isso é a essência, eu acho, do que nós estamos fazendo. Então, o INAMPS, não existe mais. A estrutura federal ela deve dar essa garantia para o prefeito, né? Pelo menos os funcionários mais caros. A gente está discutindo isso tudo. Na verdade, a gente está aprovando a PEC 9 de 2025, que está tramitando, que ela permite criar a carreira. Ela não dá detalhes da carreira. Claro.
Agora, a discussão da carreira nós vamos fazer com o sindicato, vamos fazer com os representantes dos profissionais, né, que trabalham no sistema. A carreira vai ser federal, com recursos, com vínculo federal, mas cedido aos municípios e aos estados. Como é que está a receptividade lá no Congresso com essa sua proposta de PEC? A receptividade é muito boa. É boa. O governo é que está com o pé atrás, ainda não falou nada, eu não sei se vai falar. Mas nós estamos empurrando, já está. A PEC deve ser aprovada. Né? E vamos aprovar logo. Quando é que vão votar? Hein? Quando é que vão votar? Eu acho que agora no segundo semestre, provavelmente até setembro, outubro, a gente aprova. Eu vou ficar muito satisfeito. Nós vamos criar uma comissão especial, né? Ela tem 3 meses, a comissão especial. Acho que a gente aprova agora na Comissão de Constituição e Justiça e vai para que já cria a comissão especial. E aí ela abre a porta, né? Porque hoje não é constitucional tu criar uma carreira nesse formato. Então tem que transformar tem que ter uma PEC que autorize. Né? Olha, se aprovar isso, para a medicina e para a saúde vai ser fundamental. Porque nós temos o exemplo, na verdade, do Ministério Público, do Judiciário, isso deu muito certo. Não há, por exemplo, juiz que se negue a ir para uma localidade mais remota, porque ele tem um plano de carreira, ele sabe o que vai acontecer ao longo da vida. Mas para um médico hoje chegar e trabalhar num município mais remoto, sem a menor condição de trabalho, muitas vezes, sem a condição de ter uma telemedicina, de ter uma solicitação de exame, de ter um tratamento, ter um encaminhamento quando ele precisa, ter um hospital para internar, e ele ainda por cima não tem a garantia de que vai receber o salário, é mais difícil convencê-lo a ir para esse local. E, por incrível que pareça, por mais que tenham aberto faculdade de medicina, ainda continuam faltando médicos nos mesmos locais. Não é de graça, só faltam médicos nos locais onde não tem condição. Porque mesmo que eu consiga médico, vamos aceitar, tem tanto médico que alguém vai, ele não consegue seguir a lógica do sistema de atenção básica, que deveria ser um médico com continuidade, que fizesse parte da comunidade, que conhecesse os pacientes, que fizesse o acompanhamento. Se perdeu isso, ele virou um médico temporário ali, ele virou um médico de pouca duração. Então, por isso que é bem importante ter um plano como esse. Eu lhe dou os parabéns, já disse isso pessoalmente, faço questão de dizer aqui publicamente, porque é um projeto que efetivamente é fundamental para o nosso país, para a saúde. E certamente para os médicos também será, porque hoje nós estamos com muita dificuldade, a precarização da medicina aumentou tanto que ter uma perspectiva de ter uma carreira, especialmente federal, é uma porta que vai fazer muita diferença e certamente vai atrair mais médicos a fazerem medicina de família e comunidade, que é uma especialidade importantíssima e subvalorizada no Brasil. E com poder resolutivo maior, vão ter metas também de resolutividade, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Mas tem outra questão também para a gente discutir, não sei se está na tua pauta aí, mas é a questão da formação dos médicos, né? Os médicos vão ter um concurso público federal, né? Os enfermeiros também, os atendentes, os técnicos de enfermagem, os agentes comunitários de saúde eu acho que tem que dar um passo adiante. Os agentes comunitários de saúde têm que ser técnicos também, né? Tem que ter uma formação maior, embora eles cumpram um papel importante, né? E tem que ter tem que ter uma estrutura de qualidade do atendimento. Eu quero que um médico que atenda na vila mais pobre de Porto Alegre tenha a mesma qualidade e dê a mesma qualidade de atenção ao filho de uma família muito pobre do que dá ao meu filho, né? Então, eu acho que essa é a essência até do Sistema Único de Saúde, né, do direito à saúde. Então, isso aí precisa ter uma formação boa. O que nós estamos vendo hoje é uma proliferação de escolas médicas descontrolada, totalmente descontrolada, né, e que está levando a uma formação deficiente dos profissionais. Tem coisas, assim, caricaturais, por exemplo, Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira com o Mato Grosso do Sul ali, é uma cidade do Paraguai que num prédio tem 12 faculdades de medicina. Cada andar é uma faculdade de medicina. É uma máquina de um caça-níquel, né? Então que profissional que sai dali, né? Que profissional, um profissional desse tem que tomar uma decisão sobre de vida ou morte, sobre o teu corpo, sobre a tua saúde, né? Isso é um negócio muito grave, né? O Brasil hoje tem uma massa crítica limitada de docentes, pessoas para ensinar medicina de boa qualidade, né?
E tem que trabalhar para isso aumentando aos poucos. Isso não pode chegar agora e criar 200 faculdades e não ter nem estrutura, né? Não ter profissionais para ensinar direito. Né? Pega lá o cara que está trabalhando lá. Tudo bem, ele pode até ser um bom professor, mas pode não ser também. Então, tem que ser pessoas que têm experiência de docência, de trabalho, de pesquisa, né? As faculdades têm que ter pesquisa, né? Para ajudar a desenvolver, a melhorar a saúde pública. Então, nós vamos ter, hoje está uma coisa, foi criado pelo Mais Médicos, isso, né? Acoplado a Mais Médicos. O problema é que não tem médico, vamos fazer mais faculdade. É que nem isso. Não tem especialista, vamos formar mais especialistas. Isso. Os especialistas que tem aí, na minha opinião... É que nem os carros tão velhos, vão formar mais mecânico. Exatamente. E o exemplo é bom. E aí vai ter a especialidade, né? Ela tem um limite também, né? O profissional leva tempo, tudo isso leva tempo e pode ter um direcionamento. Eu vou dar um exemplo. Na minha turma de faculdade, naquela época tinha um programa para absorver os vestibulandos, que ficavam por pouco diferença de nota e tal. Nós tínhamos 300 alunos na minha turma. É a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era muita gente. 300 alunos. Na minha época tinha 64. Pois é. Mas ali era um ambiente enorme, era um anfiteatro gigante, tinha muitos laboratórios, era uma estrutura grande, né? Então, eles aumentavam um pouquinho a estrutura, o mesmo corpo docente, talvez acrescido de mais 1 ou 2 professores, e atendia, né? Hoje tem 120, reduziu de 300 para 120, e aumentou as faculdades particulares. Mas tem que ser no interior, porque lá as pessoas vão se radicar lá. Isso não é verdade. É uma falácia. É uma falácia isso aí. Até porque, qual é o município que não quer ter uma faculdade de medicina? O menor município do Rio Grande do Sul quer ter uma faculdade de medicina, por que não? Né? A população adoraria. O problema é tu ter capacidade de formar bons médicos com qualidade e sem com faculdades que suportem um bom ensino, laboratórios com qualidade. Isso é decisivo, né, para formar. Isso não tem. Nós não temos para formar todas essas faculdades que estão aí. Isso aí é tudo boa parte, metade é caça-níquel. Não, né? E não tem nem hospital. Porque a questão hoje, abriram tanta vaga na justiça que simplesmente esqueceram de combinar com os hospitais, de dobrar o tamanho dos hospitais para que tenha leito para os alunos estudarem. Então a gente tem faculdade que não tem hospital e a gente tem faculdades cujo número de leitos de hospital é incompatível com a quantidade de alunos. Então isso vai ser um problema que tende a se agravar com a quantidade de faculdades que abriram recentemente na Justiça. Como é que o senhor vê a atuação tanto do Ministério da Educação quanto da Justiça nessa abertura? Porque deveria ter um mínimo de lógica e o próprio Ministério da Saúde já me reconheceu na minha frente. Era um evento aqui na Higgs, e eles disseram, olha, realmente abriu faculdade mais, perdemos um pouco estamos passando um pouco do número que seria o máximo que o programa Mais Médicos assumiu. Como é que a gente vai educar essas pessoas dentro dessas condições? A maioria, eu digo assim, essas novas faculdades, a maioria em lugares que não tem a menor condição, que não tem nem hospital, ou tem um hospital precário, né, com pouca resolutividade. Que profissionais que vão sair dali? É desumano tu oferecer para uma população profissionais sem capacitação. Não vai melhorar a saúde dessa população. Pelo contrário, acho que vai poder até criar um problema maior, né? Eu tenho um pedido de informação aqui, a pedido do Sindicato Médico, né? Pedindo informação ao MEC sobre as condições, né? Como é que está a tramitação e as condições da estrutura que tem os cursos de medicina em vários lugares. Aqui no Rio Grande do Sul tem vários lugares, né? São vários municípios. A gente está pedindo informação que ninguém sabe, eles não informam, né? Vocês têm pedido informação. A gente faz ofício e o Ministério solenemente não nos responde. É bem interessante porque da experiência que nós temos, nós primeiro temos que fazer a via administrativa para depois fazer a via judicial. E a administrativa tem sido frequentemente terminada pela ausência completa de respostas. Por isso mesmo nós pedimos isso e lhe agradeço muito. Inclusive lhe citei na televisão pelo seu trabalho nesse sentido, porque é incrível o fato de nós estarmos sem capacidade de fazer ter os dados mínimos.
E a quantidade de projetos de abertura de faculdade de medicina no Rio Grande do Sul é totalmente incompatível com a necessidade e com a capacidade hospitalar. Não, aqui, o número de faculdades aqui que não tem informação é impressionante. E eu pedi pela mesa da Câmara, eles são obrigados a responder, né? Eu pedi pela mesa da Câmara, aliás, está demorando um pouquinho, porque a mesa atrasou no encaminhamento, atrasa normalmente que tem que passar pela reunião da diretoria da mesa, né? Mas está encaminhado, acho que nas próximas semanas nós vamos ter uma resposta. Hein? Só para não perder, o senhor tem um trabalho, foi secretário de saúde em 2 governos aqui, da governador Ies e do governador Rigoto. Isso. E o senhor fez um trabalho vinculado ali muito à infância. Como é que é a sua vinculação com isso? Como é que o senhor avalia? Esse é sempre eu sempre tive uma curiosidade, assim, qual é a ação política que pode transformar mais o mundo? O que tu pode fazer que muda mais o mundo? Né? Asfaltar uma rua é importante, né? Botar uma escola é importante, mas Não, o que muda mais o mundo, a partir das informações que a gente passou a ter das descobertas científicas, principalmente na década de 90, quando se criou a década do cérebro nos Estados Unidos, cada década eles estabelecem uma prioridade de pesquisa, que o governo americano financia, né? Então, a década de 90 foi a década do cérebro. Então, começou a se descobrir muita novidade sobre o cérebro, desenvolveram muitos equipamentos. Hoje tem equipamentos muito sofisticados que veem a imagem do cérebro, o cérebro funcionando, né? E nessa descoberta se descobriu o impacto que tem os primeiros anos de vida no resto da vida, né? As estruturas fundamentais do cérebro para a compreensão do mundo, para estabelecer as relações cognitivas e emocionais, elas se organizam nos primeiros 1000 dias de vida, depois não se organizam mais. Se deixar passar os 1000 dias, tu vai ter muito mais dificuldade de organizar as competências humanas. E se organiza pelo estímulo do meio. O cérebro tem um programa genético para desenvolver determinadas... Mas ele só desenvolve aquilo se tiver estímulo, né? O estímulo é que leva... Por exemplo, vou dar um exemplo concreto aqui, a visão. A visão, ela se organiza nos primeiros 6 meses de vida, né? Fora do útero, né? Se a criança nasce com algum problema visual, né? E não consegue enxergar, ou tem dificuldade de enxergar, se ela não corrigir isso nos primeiros 6 meses, ela fica cega para sempre. Ela pode corrigir com 7 meses, 8 meses, não adianta mais. Ela vai ficar... Porque o cérebro ele tem uma grande plasticidade, uma grande capacidade de fazer conexões, é importante isso para tu entender o mundo, né? E isso funciona muito rápido no início da vida. Então, ele vai formando a visão, que é aqui atrás, na região occipital, depois vai formando a audição, vai formando a audição no primeiro ano, né? Se uma criança não corrigir, por exemplo, um problema auditivo, que pode ser corrigido com aparelho, no primeiro ano de vida, ela vai ter muita dificuldade de corrigir depois. Ela não vai nem gostar de usar aparelho, né? Vai ter um zumbido, um barulho, né? Não vai entender as palavras, né? Então, tudo se organiza muito rápido. E se organiza no início da vida. Então, tu tem que oportunizar as crianças ter estímulos visuais, estímulos auditivos e estímulos emocionais. A parte emocional da criança se organiza até o 18º mês de vida. É uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, né? 18º mês de vida está organizado. E se organiza pelo olhar sustentado da mãe, pela forma como a mãe fala com a criança, a suavidade como ela fala, a atenção às necessidades da criança, né? A criança não sabe falar no começo da vida, ela não sabe se expressar, então ela chora quando ela está com uma necessidade, né? E tem que entender por que ela está chorando, tem que entender por que ela está em determinado tipo de comportamento. E essa interação vai organizando, na parte do sistema límbico, na parte do lobo frontal, as conexões. E essas conexões vão ficar para o resto da vida, né? Tem histórias impressionantes, por exemplo, da Romênia, né? A Romênia, o Ceausescu, que era um ditador lá, socialista da Romênia, ele criou um programa que as famílias tinham que ter pelo menos 5 filhos. Eles cuidavam, inclusive, se a mulher estava menstruando ou não estava menstruando, no posto de saúde, né? E tem que engravidar e tal, nesse nível. E aí nasceu muita criança, né? E quando os pais morriam, as crianças ficavam órfãs. E essas crianças que nasciam ficavam órfãs logo e tal, elas iam para gigantescos orfanatos, né?
E esses orfanatos eram cuidados por poucas pessoas, porque o presidente da Romênia achava que, o ditador lá, né, achava que a inteligência era uma coisa genética, que as pessoas não dependia dos estímulos, né? E tudo depende de estímulos, né? Tem o componente genético, mas o estímulo é que desencadeia o funcionamento genético. Então, essas crianças ficaram, quando caiu a ditadura na Romênia, entraram os Médicos Sem Fronteira lá, eu tenho uns filmes que é impressionante. As crianças todas sentadas, assim, se movimentando como se fossem autistas, assim, todas fazendo o mesmo tipo de movimento, não tinha choro, elas não choravam, não faziam barulho, não faziam nada nos orfanatos. É um negócio impressionante, assim, a devastação que pode causar a falta de interação emocional, né? E tem problema, por exemplo, a mãe, 10% das mães ficam deprimidas severamente depois da gravidez, né? Não é aquele blue, né, que acontece, tu é um especialista nessa área mais do que eu, o blue que acontece logo depois, né? É aquela coisa que fica por meses, né? E essa depressão faz a mãe tratar a criança mecanicamente, não interage emocionalmente com isso. Isso causa um dano enorme para a criança. Não é só para a mãe, é para a criança. A mãe não tem culpa, né? É uma doença, né? Uma doença. Então, assim, são coisas que a infância tem que ter um tratamento privilegiado, né, nas políticas públicas. Por isso que nós criamos o PIN, o Primeira Infância Melhor, criamos o Criança Feliz, que ganhou um prêmio pela dimensão, né? Ganhou o maior prêmio que tem em inovação e educação no mundo, que é o programa da Fundação Qatar, né? Lá de Doha, nós fomos lá receber o prêmio, pela amplitude. Nós chegamos a 1.200.000 crianças acompanhadas em casa toda semana, as crianças pobres, né, do Bolsa Família. Né? Incrível. Então agora, e o PT está acabando com esse programa. Óbvio. Né? Tá liquidando com o programa porque não é deles. Né? Então, realmente é um problema essas coisas. A política, ela tem esse problema que a cada 4 anos pode mudar tudo. Né? Então, assim, eu estou só dizendo isso porque por isso que eu me dediquei a essa área da primeira infância. Eu acho que é uma área, se nós conseguirmos ter as crianças mais necessitadas com atendimento diferenciado, com acompanhamento, com orientação para a família, né, com o suprimento das necessidades dessa criança, né, nós vamos ter uma geração melhor, uma geração que vai ter mais escolaridade, melhor desempenho na escola, vai ajudar a sua família a sair da pobreza, vai ter uma renda maior, né, e o mundo vai ser melhor. E o senhor avançou, na verdade, saiu da criança e entrou até da adolescência com relação à questão das drogas. Como é que é o seu projeto em relação à questão de crimes por drogas, crianças e adolescentes? Eu tenho assim, eu tenho uma lei sobre drogas, né, que é a lei federal, né, a atual versão da lei federal é minha, que o Supremo Tribunal está atropelando, né, nós temos um problema no Brasil. Parece que 60 gramas de maconha não é nada, é isso? 40 gramas. 40 gramas. Mas 40 gramas dá quase 100 cigarros de maconha. Sim, para ver que eu não tenho a menor noção, isso é bom, porque eu não sei, eu não consigo nem quantificar, isso é um bom sinal. Mas dá quase 100 cigarros. Então, tu imagina não ser crime, né? Tem que ser crime para inibir. Não que tu vai prender o usuário. O usuário não é preso, o usuário tem penas alternativas, né? Mas o que não é, o que vende, o que ganha, lucra com isso, é a prisão, é o tráfico. Tem que ficar longo tempo preso, fora da rua, para diminuir a venda, diminuir a circulação. Agora o Supremo diz que não é crime. Então, quem usa até 40 gramas pode levar para a escola, pode levar para qualquer lugar. Tu acha que isso vai diminuir ou vai aumentar a circulação de droga? Tu acha que a maconha é uma droga que causa danos cerebrais importantes. De onde é que surgiu essa maconha? Porque, ao que me consta, a maconha é legal no Brasil. Como é que eu posso portar 40 gramas de maconha se ela é uma droga ilegal? De onde é que eu tirei ela? Pois é. De quem que tu vai comprar, né? Porque, de alguma forma, ela tem que ter surgido. Só fortalece o tráfico, né? A não ser que eles queiram agora, no próximo passo, legalizar tudo. Que a mesma lógica que serve para legalizar a maconha serve para legalizar as outras drogas. Mas a maconha é uma droga leve. Não tem nada de leve a maconha. A maconha é a droga que mais afeta o cérebro humano. Porque os receptores canabinoides são espalhados no cérebro inteiro, né? Então ela desencadeia esquizofrenia, e não tem cura, né? Ela dá dependência química, que não tem cura. Ela dá uma deficiência mental, né? Em geral, as pessoas que usam maconha com frequência vão ficando, a parte cognitiva vai se deteriorando. Pega um jovem brilhante e depois um adulto que precisa morar com a mãe e com o pai porque não tem nem como trabalhar. Mais ou menos essa a lógica da maconha, né? Ela é a maior causa de interdição de jovens, né, no Brasil hoje, né?
quando ela desencadeia as psicoses, que a gente chama de psicoses canábicas, né? Então é uma tragédia isso aí, é uma tragédia. E o projeto eu fiz para defender os jovens, a juventude, né? Para diminuir a circulação de drogas. A juventude achando, agora eles dizem que é remédio. Não, maconha é medicinal. Não tem nada de medicinal, maconha. Tem uma molécula em 480 que pode ter um efeito medicinal. Separa e usa. Óbvio. Que nem o veneno da jararaca. O veneno da jararaca tem uma droga, que é a bradicinina, que pode ser usada para pressão alta. Óbvio. Ninguém propõe picada de jararaca para pressão alta, né? E maconha propõe. A maconha propõe. E me conta uma coisa, como é que o senhor tem visto, basicamente, essa questão do suicídio entre jovens? Porque a gente tem visto de maneira muito grave, inclusive nós estamos pegando, existe uma lei aqui no estado do Rio Grande do Sul que não é cumprida, que obriga as entidades de escolas e tal a fornecerem auxílio psicológico, psiquiátrico. Como é que o senhor tem visto isso? Porque parece para nós muito claro que não só os alunos de medicina, que são o nosso foco primordial, mas que a juventude como um todo tem um risco aumentado de suicídio, de doenças mentais e tal. Como é que o senhor está vendo isso? O que o senhor acha que é a atenção básica, o que o senhor acha que nós podemos fazer para ajudar esses jovens? Eu acho que tem uma fase da vida que é muito vulnerável a transtorno mental, que é a adolescência, né? Como eu disse, o consumo, o pico de consumo, início de consumo da maconha no Brasil é 14 anos. Meu Deus. Né? É 14 anos. Então, as drogas entram muito cedo, né? E transformam a vida da juventude. Então, as drogas são uma parte desse problema. Outra parte é o isolamento social, né? Que é próprio telefone celular, algumas coisas a pessoa vai ficando, ela conversa muito mais pela internet que pessoalmente, com os amigos, com as pessoas, né? Isso também, a interação interpessoal é muito importante, do ponto de vista emocional, para dar amparo emocional. E o adolescente ele é um sobe e desce hormonal, um sobe e desce químico, né, no cérebro, que ele muda de humor a cada... Tem até um psiquiatra argentino, que é Maurício Knebel, que tem um texto dele muito interessante, chamado A Síndrome da Adolescência Normal. Ele mostra que o adolescente é natural essa subida e descida, que o cérebro vai se organizando também. Ele sofre um outro processo de organização, de especialização, a partir da puberdade, né? E nesse momento a pessoa fica frágil, ela fica mais triste, e uma hora depois ela está alegre, rindo sozinha, ninguém sabe o que está acontecendo. Depois ela fica furiosa, agressiva, depois fica calma. Então, o que ele chama de síndrome de adolescência normal, essa mudança de humor muito rápido. E o humor na depressão, ele pode levar ao suicídio, né? Então, essa mudança, se a pessoa já está isolada, ou se usa, mesmo que não use droga, né, mas isolada, já tem antecedentes familiares de depressão grave, né? E sofre na internet o bullying também. O bullying e o cyberbullying são uma coisa terrível, né? O bullying, até um grupo menor de pessoas, o cyberbullying pega milhares de pessoas acompanhando a pessoa fazendo pouco de uma deficiência ou de alguma coisa que a pessoa... O constrangimento até que adultos fazem com crianças ou com adolescentes na internet, né, na parte sexual, né? Olha, a internet abriu um outro mundo aí de perigo para a juventude, né? Que tem que ser melhor orientada, né? Tem que ser esclarecida melhor. Por isso, eu criei a lei também. Isso é uma outra lei, que é uma lei que pune com crime hediondo, né? Tipifica o cyberbullying e considera crime hediondo, né? Como considera crime hediondo qualquer violência, seja pela internet ou não, contra a criança. A gente criou um sistema de prevenção do suicídio com notificação obrigatória de tentativa de suicídio e de automutilação, que é uma pré-suicídio, né? A caminho do suicídio, pode ser ou não, mas nas escolas, que antes só não era nem notificado no posto de saúde, quanto mais nas escolas. Agora é obrigatório, em escola e posto de saúde, notificar qualquer sinal que leve de depressão mais grave, né? Para levar ao tratamento. Tem que ter tratamento, tem que ter programas de tratamento psicológico, né? As crianças têm que ser... Fora os transtornos normais que são previsíveis geneticamente. 5% das crianças têm TDAH, né? Que também leva ela a uma alteração grande de humor, né? Tem transtorno de comportamento grave, né? Agressivo, tem
a negação, né? Nega tudo e tal. Tem um monte de coisas. São 10% das crianças tem até os 5, dá para ver isso até os 5, 6 anos de idade, tem os transtornos disruptivos, que a gente chama, que são crianças que têm dificuldade de se adaptar, né? Aí os professores têm que ter uma formação para entender isso e encaminhar para o serviço especializado, né? O senhor acha qual é a importância dos valores familiares nesse assunto? Eu sei que o senhor frequentemente se manifesta com relação a isso. O que isso significa no desenvolvimento das crianças, que o senhor é pai, e nas suas próprias políticas? Qual é a importância da família nas suas decisões? A família dá segurança, né? A família dá segurança emocional. Ela ajuda na segurança emocional. E no atendimento, desde pequenininha, ela atende às necessidades das crianças. Inclusive necessidades afetivas, emocionais, não só físicas, né? Se ela é uma família preparada para isso, ela vai dar um acompanhamento àquela criança, não vai ficar se sentindo nunca sozinha, né? Ela vai ter mais facilidade de conversar com os pais, né? E os pais conversar com a criança. Isso é muito importante. Os valores familiares são esses, os valores da família são valores muito importantes, porque a criança se sente um porto seguro, ela tem um porto seguro, né? Desde pequenininha, né? Quando ela começa... Sabe qual é a fase da vida que a gente é mais violento? Não. É aos 2 anos de idade. Poxa vida. Que a criança sai do colo da mãe e do pai, vai para o chão para brincar com as outras. E ela acha que tudo é dela. E as outras também acham. E aí fecha o pau, né? Incrível. Nas creches, pode perguntar para o professor de creche o período. Então, ele tem a curva. A curva, ela começa a subir a agressividade ali no final de 1 ano e meio, 2, quando a criança começa... Ela tem um attachment com o pai, a mãe, um apego, né? Que é muito importante para o desenvolvimento emocional. E depois, quando ela vai para o chão, ela vai para o pau com as outras crianças. O primeiro contato com ela, que ela toma um brinquedo dela, ou ela toma um brinquedo das outras. E isso aí depois vai regredindo, né? Vai diminuindo e tem várias camadas. Tem um grupo que é muito alto essa agressividade, depois diminui um pouco, chega na adolescência e explode. Então, os adultos... Não tem nenhuma pessoa agressiva que fica agressiva na idade adulta. As pessoas veem com uma história já de agressividade, né? Então, essa criança tem que ter um acompanhamento melhor. Um acompanhamento maior já resolve, entendeu? E a família faz isso, uma boa família. Tem uma figura de um psiquiatra inglês, eu estou tentando me lembrar o nome dele, que cuidou das crianças na Segunda Guerra Mundial, que ele dizia: a mãe tem que ser suficientemente boa, né? A mãe preparada, que interage com a criança, que sente que a criança... a empatia, né? Sentir o que a criança está sentindo, né? E essa mãe, dificilmente aquela criança vai ser um adulto problemático. E as outras, que a mãe não dá bola, não olha, não atende na necessidade e tal, elas já podem ter muito problema. Voltando próximo do nosso final aqui, o senhor é médico e político. A gente vê que os advogados políticos conseguiram criar grandes legislações, na Constituição eles foram muito hábeis em criar grandes carreiras para os próprios advogados. Hoje, no serviço público, ninguém tem uma condição melhor do que os advogados que sejam concursados. Qual a importância, como é que o senhor vê a importância de médicos entrarem para a política? E o senhor não acha que o médico, dentro da sua comunidade, ele é, de alguma forma, um representante político? O médico lida com o ser humano como nenhuma outra profissão lida, né? Diretamente, né? No momento que o ser humano está mais fragilizado, que é o risco de vida, né? Então, ele tem uma influência muito grande, é inegável, né? E os médicos estão cada vez mais participando da vida política, né? Antes era só advogado, praticamente, que mandava em tudo, né? Eles se deram bem nisso. E a Constituição foi feita por eles, né? Sem dúvida. A OAB é citada 5 vezes na Constituição. Não, sem falar, pessoa que eu gosto muito, meu amigo pessoal, e foi meu deputado quando eu era prefeito e tal, o Nelson Jobim, né? Uhum. O Nelson Jobim foi o cara que fez a Constituição, né? Ele articulou ele era o líder do MDB no Congresso e era responsável por toda a discussão da Constituição. E ele, nessa função, ele era o cara que sistematizava os assuntos, que fazia a aprovação. Ele ajudou muito na montagem do SUS também. Eu acompanhei aquele período lá com ele e tal. Mas ele era um grande advogado, né? Foi ministro do Supremo, foi presidente do Supremo, no tempo que o Supremo se atinha
ao texto da Constituição, né? Fazia- Era um órgão técnico, não era um Julgava órgão a político. Constituição. Não era um órgão político, né? Então, Eu nem posso dizer o que eu penso sobre isso. agora os médicos têm que vir participar mais. Eu acho que tem que participar. O médico tem uma influência muito grande e usar essa influência para o bem, né? Para o bem, para melhorar a saúde pública, para melhorar até a própria profissão ser mais amparada, né? Para encerrar, qual é a mensagem que o senhor passa para os novos médicos e para os próprios estudantes do ensino médio que pensam em fazer a medicina sobre o futuro da medicina e sobre o futuro da saúde no Brasil? Olha, eu acho que o futuro da medicina ele vai ter mudanças muito rápidas agora, né? Por causa da tecnologia, inteligência artificial, tudo isso vai mudar muita coisa, né? Agora, o médico não pode perder nunca, e nem a inteligência artificial vai conseguir fazer isso, a dimensão humana, né? A relação interpessoal, né? A coisa mais importante é ter tempo para ouvir o doente, ouvir as pessoas, né? E ouvindo as pessoas, poder chegar na raiz do problema, coisa que nenhuma máquina vai conseguir fazer, pelo menos por uns 100 anos, 100, 200 anos. E o ser humano médico tem capacidade de fazer isso, né? E tem vivência para também... A empatia é uma coisa muito importante, é metade do tratamento, né? É metade da cura, né? Então, os médicos estão se formando agora, eu acho que eles têm que procurar se aprimorar na profissão e não perder nunca o contato pessoal com o doente, né? Mesmo a telemedicina, ela ajuda, né? Mas ela não é o decisivo na cura, né? O cura é o médico estar ali do lado do doente se sentir seguro com ele, né? Interagir com ele, saber que a vida dele está na mão de uma pessoa que está preocupada com ele e não uma pessoa que está cumprindo um rito burocrático, entendeu? De atendê-lo, né? Então, eu acho que essa é a mensagem que eu podia deixar aí. Doutor Osmar Terra, que prazer, lhe agradeço muito. As portas do sindicato sempre estarão abertas e vira e mexe, bateremos a sua porta lá na Câmara de Deputados, porque nós estamos sempre trabalhando aqui, porque defender os médicos é defender a saúde. Olha, o Rio Grande do Sul tem vários médicos bons, né, preocupados com a saúde, preocupados com a defesa da profissão também, mas o meu gabinete está inteiramente à disposição de vocês podem usar a hora que quiserem. E sobre o teu comando aqui, sobre o viés que vocês dão para a atenção ao profissional, eu acho que é uma coisa que é decisiva para o futuro da profissão também, né? E eu quero ajudar nisso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.